Olá pessoal, sou o Fausto, professor da disciplina Economia, e o objetivo deste vídeo é conversar com vocês um pouco sobre os assuntos das nossas unidades de ensino, da 5 até a unidade 8. Nossa unidade 5 nos ensina sobre teoria macroeconômica. Nesta unidade nós vemos os modelos macroeconômicos, vemos os objetivos e os instrumentos da política macroeconômica, estudamos o Produto Interno Bruto, bem como a diferença do PIB e PNB, PIB real e PIB nominal e, por fim, PIB per capita. Quando falamos sobre macroeconomia, falamos do ramo da economia que estuda o produto de um país, produto que é produzido por um país, tá? E as variáveis que afetam os níveis de emprego, nível de preços, o crescimento econômico e a distribuição de renda. Quando falamos de objetivos da política macroeconômica, estamos falando sobre o alto nível de emprego, falando sobre estabilidade de preços, sobre crescimento econômico e sobre distribuição de renda. Com relação aos instrumentos utilizados pela macroeconomia, nós citamos a política fiscal, a política monetária, política cambial, política comercial e política de rendas. O destaque aqui é que tanto a política fiscal quanto a política monetária, elas possuem medidas que são expansivas ou restritivas, e essas medidas são utilizadas pelos formuladores da política econômica de acordo com a situação, de acordo com a necessidade, ou seja, de acordo com a conjuntura do país. Quando falamos de PIB, nós temos a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo. Tá? Essa produção, melhor dizendo, ela é medida em termos de preços, ou seja, através dos preços, do nível de preço, através da moeda da nação, é que isso pode ser mensurado, pode ser contabilizado. Quando falamos de PNB, nós falamos do que é produzido por empresas do país, mas que estão em solo estrangeiro. O PIB real desconta a inflação do período, ou seja, é o PIB nominal descontado ou diminuído da inflação do período, e o PIB per capita é o PIB total dividido pela população do país. Melhor dizendo, é o PIB da nação dividido pela população total do país. E outra coisa muito importante que eu quero dizer é que objetivos da política macroeconômica é um conceito e os instrumentos da política macroeconômica é outro conceito, tá? Isso costuma ser muito confundido, e tenham em mente o seguinte, que os objetivos são alguma coisa mais ou menos assim, onde eu quero chegar, onde o país necessita chegar, tá? São os objetivos. Os instrumentos da política macroeconômica são os meios, são as ferramentas utilizadas para se alcançar esse objetivo. Nossa unidade 6, ela aborda a economia monetária. Através dessa unidade, nós estudamos as funções da moeda, tipos de moeda, a oferta monetária e meios de pagamento, estudamos o sistema financeiro nacional e a taxa Selic. Bom, são funções da moeda: reserva de valor, meio de pagamento e unidade de conta. Quando falamos de tipos de moeda, nós falamos de moeda moeda metálica, papel moeda e moeda escritural bancária, que trata dos depósitos nos bancos comerciais. A oferta de moeda ela é feita pelo Banco Central, tá? Ele que controla a oferta de moeda da sociedade, e tudo que é relacionado a isso, tá? Ou melhor, tudo que é relacionado à oferta de moeda é administrado pelo Banco Central, tá? E isto é um instrumento de política monetária. Sobre o Sistema Financeiro Nacional, ele é composto pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. Ele atua nos mercados, ou seja, o Sistema Financeiro Nacional atua nos mercados monetários, mercados de capitais, de crédito, de seguros e capitalização e previdência, bem como no mercado cambial. Sobre a taxa Selic, nossa unidade nos ensina que ela é a taxa básica da economia brasileira, ou seja, através da taxa Selic, todas as outras taxas utilizadas na economia são determinadas.
Nossa unidade 7 estuda ambiente inflacionário. Por meio desta unidade, nós conhecemos o conceito de inflação, os tipos de inflação, as principais causas e os efeitos provocados pela inflação, e também estudamos um pouco sobre o cálculo da inflação. Quando falamos de inflação, nós falamos sobre o aumento generalizado e contínuo em todos os mercados, ou melhor, aumento generalizado e contínuo dos preços em todos os mercados. Tá? São tipos de inflação: a deflação, desinflação, estagflação e hiperinflação. Com relação às principais causas da inflação, nós podemos citar a capacidade de produção no limite, o choque de contração da oferta, a variação cambial, a exportação de inflação, ou seja, preços de países externos contaminando os preços de um determinado país, a memória inflacionária, que é a inflação passada alimentando a inflação presente. Estudamos também a inflação de demanda, tá? Que se dá pelo excesso de demanda, a inflação de custos ou de oferta e, por fim, a inflação inercial. Sobre os efeitos provocados pela inflação, nós destacamos a baixa produtividade econômica, o desestímulo à formação de poupança, deterioração do saldo da balança comercial, tensões sociais e dificuldade no planejamento empresarial. E com relação ao cálculo da inflação, no Brasil nós temos esse cálculo feito através do IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também através da Fundação Getúlio Vargas. Essas instituições desenvolvem índices de inflação, que são indicadores que medem a evolução dos preços em determinado período de tempo. Aqui, pessoal, eu quero destacar também o seguinte, tá? Que as unidades 6 e 7 estão diretamente relacionadas. Assim, se vocês compreenderem a unidade 6, vai facilitar a compreensão da unidade 7. Por que isso? Porque a inflação ela é, em todo momento, um fenômeno monetário. Então, compreendam bem a unidade 6, tá? Que nos ensina sobre política monetária, para que tenham uma compreensão maior da unidade 7. Outra coisa, não confundam causas da inflação com efeitos provocados pela inflação, ou seja, causas da inflação. O que faz a inflação disparar? O que aconteceu para que os preços aumentassem? Quais foram as causas? Quais os motivos? E os efeitos provocados pela inflação tratam das consequências, tá? Os preços aumentaram, então desencadeou, então aconteceu determinada situação. Esta é a diferença entre causas e consequência da inflação, causas e efeitos provocados pela inflação, e isso costuma ser confundido pelos alunos. Nossa unidade 8 nos mostra a empresa frente aos efeitos do macroambiente, ou seja, a empresa dentro do contexto econômico em que ela está inserida. Tá? Nessa unidade nós estudamos os vetores de competitividade de um país, onde nos é mostrado que são 10 vetores e que podemos citar, por exemplo, a qualificação de mão de obra, carga tributária e excesso de burocracia. Na verdade, são 10 vetores, 10 fatores que interferem diretamente na produtividade da empresa, que impactam diretamente na capacidade de produção da empresa. Vemos também as partes interessadas, né, dentre elas clientes, fornecedores, acionistas, e as empresas e as forças competitivas de Potter, tá? Que são a rivalidade entre os concorrentes, a barreira à entrada de novos concorrentes, o poder de barganha de compradores e também dos fornecedores, e a ameaça de produtos ou bens substitutos. Por fim, estudamos o impacto das decisões sobre variáveis econômicas, sociais, políticas, demográficas, culturais, legais, tecnológicas e ambientais. Ou seja, de uma forma geral, de uma forma ampla, o que essa unidade nos ensina? Ela nos mostra como a empresa se comporta dentro da sociedade em que ela está inserida, dentro do ambiente em que ela atua, né? E também nos mostra de igual modo como os fatores externos, né, os fatores que independem dela, impactam na sua atuação, na sua produtividade. Tá certo, pessoal?
No mais, um forte abraço, bons estudos. Torno a dizer, qualquer dúvida, utilizem o fórum de dúvidas para estudarmos juntos.